agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouquinho com vocês sobre macro tendências, né, do inverno 2012. Né? A gente está vivendo ainda o inverno 2011, mas a indústria, né, os birôs de tendências, os pesquisadores de moda estão trabalhando até com o inverno 2013. Né? Eu preciso de ajuda. Eu não precisava de ajuda, mas agora eu achei melhor. Como é que é feito esse trabalho de pesquisa de moda? Né? A gente tem duas maneiras de fazer. Existe o pesquisador básico, né, que viaja países, viaja lugares, polos têxteis, né, polos específicos, visita continentes diferentes, né, porque hoje a gente sabe que a China, o Japão também ditam tendências, né, então essas pessoas viajam. Ou através de portais, de birôs de tendências, né, onde os pesquisadores de moda entram através de assinaturas desses birôs, desses portais internacionais. A gente tem portais asiáticos, portais europeus, portais americanos, né, com pessoas específicas que só trabalham com essas pesquisas de comportamento. Né, e essas pesquisas são traduzidas para vários mercados, e um deles é o mercado de moda. Né? Então, o primeiro passo para a gente decidir o que é tendência de uma próxima estação é a gente entender o comportamento das diferentes culturas, das diferentes sociedades. Então, essa apresentação que eu vou fazer hoje para vocês, ela tem como base pesquisas desses birôs, né? Desses birôs asiáticos, desses birôs europeus, americanos. Né? Então, eu compilei as principais tendências, as principais linhas de comportamento, né, que eles estudaram, de que a população e essas culturas terão no próximo ano, para desenvolver as linhas de tendências de moda para a próxima estação. Pode mudar. Como é que ela foi classificada? Né? A gente, dentro dessas pesquisas, esses comportamentos, eles foram classificados em 4 macros comportamentos. Um dos primeiros é a nova dimensão. Né? Aqui a gente pensa, o que significa nova dimensão? A gente vive uma era totalmente tecnológica. Né? Hoje o 3D está presente em tudo, não só no cinema, né? A gente vê 3D na roupa já. Né? E esse 3D não é só aquela imagem que salta. Né? O 3D significa que a roupa ela não é mais frente e costas, agora é frente, costas e verso. Né? Então é uma tendência de valorizar todas as partes da roupa. Ela vem sendo criada em peças. Como é que a gente percebe isso? Já percebe até essa tendência em passarela, né? Através de volumes, pregas, dobras, brincando com proporções e recortes cilíndricos e esféricos. Como eu disse, a tecnologia ela é uma das grandes influenciadoras dessa tendência de comportamento, né, que a gente percebe através das roupas. Okay? Aqui foi passado na tela, mas aqui a gente percebe uma cartela de cor para essa tendência de comportamento. Né? Ela é mais acinzentada, mais escura, a cara da tecnologia, né? A cara de um computador, a cara de um aparelho tecnológico. Né? Tons de cinza, no azul, no preto, e entra aqui um pouquinho do ocre, né? No marrom, que a gente vai ver muito presente no próximo inverno. Outra macro comportamento, que a gente chama, é o Essential Space. As pessoas, elas estão valorizando o tempo, o momento. Hoje, ter tempo para fazer alguma coisa é algo de luxo. Né? A gente não tem tempo para fazer nada. O que a gente mais deseja, ultimamente, é ter tempo. Tempo para ficar com a família, tempo para organizar a vida, para colocar a agenda em dia, né? A gente precisa de tempo. Então, é uma tendência de comportamento. As pessoas em todo mundo, elas desejam isso. Desejam ter tempo para fazer as coisas, para viver com mais qualidade. E onde a gente percebe isso na moda? Através de looks andrógenos, né?
aquele look que vai do feminino para o masculino, ele consegue circular, ele tem tempo para isso. Né? No estilo militar também a gente percebe essas características. E também alguns detalhes sutis de tecidos funcionais e na alfaiataria. Aqui a cartela de cor. Né? Como a gente fala do militar, a gente não pode descartar as tonalidades do verde. A gente tem um pouquinho aqui do vermelho, né? Indo para o rosa, né? Ele mescla aí nas nuances. E entra também o marrom. Energia, né? É inspirado na força, na vitalidade das cores quentes. Então, o que a gente percebe também como comportamento, né? A sensualidade, né? Aquela coisa que brota da terra. Isso, essa sensualidade que brota da terra, que é carnal, que é nato do ser humano, ela também aparece na moda, essa tendência de comportamento. Como eu disse, do marrom, né? O marrom vem disso, dessa forte tendência da energia, da terra. Né? Então a gente traz o caramelo, o marrom, né? O camelo, né? Cores que a gente já viu nesse inverno de 2011 que volta ainda com muito mais força para o inverno de 2012. Olha só a cartela, né? As cores quentes, do vermelho, do rosa, do roxo, do marrom, né? Do amarelo. O novo romântico, né? Novo romântico. As pessoas, principalmente as mulheres, né? Elas conquistaram muito espaço no mercado de trabalho. Elas assumiram papéis que antes eram especificamente masculinos. Né? E o que acontece com toda essa característica masculina que ela adquiriu? O comportamento na roupa, na alfaiataria, na roupa muito próxima com o homem. Então, ela vive hoje, a gente vive um comportamento, uma mudança desse comportamento. A mulher quer ser vista como forte, né, como poderosa, mas ela também quer ser vista como mulher. Então, volta essa história do romantismo, de revisitar décadas, né, da silhueta marcada, né, a gente revive esse comportamento feminino através da moda. E aqui a cartela de cores entra no nude, né, nos tons de rosa e o marrom que está presente em todas. O que a gente viu ali? Ideias de comportamento. Né? Então, o que o pesquisador de moda, né, o consultor de imagem, ele faz com essas pesquisas? Essas pesquisas elas são desenvolvidas, como eu disse no começo, através de viagem, análises de culturas, de povos, né, coisas que estão acontecendo, né, em todos esses lugares. A gente traça tendências, a gente tira das tendências de comportamento algumas tendências de moda. Para o inverno 2012, a gente vê várias delas. Né? A gente pode ver que aquela moda cocum, é o que eu disse, a falta do espaço. Né? Todo mundo quer ter o seu aconchego, né? O seu espaço redondo, arrumado, o meu tempo, né? O meu espaço. Isso é traduzido na moda como os casacos com shapes cocum, né? Que tem formato de casulo. Isso apareceu bastante. Apareceu também nos novos shapes de mangas e golas. Né? As golas altas, elas ganharam novas proporções. Elas não ficam durinhas, né, estáticas, elas balançam, né, são golas diferentes. A gente vai ver depois imagens de passarela, mostrando todas essas tendências. O casaco, a jaqueta, ela encurta, né, toda aquela tendência do militarismo, das abotoaduras, a gente consegue ver isso na moda também em 2012. Mas esse casaco, ele sobe um pouquinho, ele sai da linha da cintura, ele sobe um pouquinho mais. Ele não chega a ser um bolero. O bolero também continua em alta, né? Mas ele ele não fica entre um casaco normal e um bolero, ele fica no meio do caminho. No lado romântico, a gente tem uma revival de décadas, mas de todas elas. A gente vê muito forte para a juventude a década de 70. A gente vê o modelo de calça flare, né, aquela calça mais ajustada e que abre nas pontas, lembrando a década de 70.
Então a gente vê muitas das tendências dessa década, mas as que apareceram com mais força nas passarelas internacionais foram as décadas de 40 e 50, que busca esse resgate ao romantismo, ao feminino, né? A cintura marcada, os laços, as cores, a altura dessa saia, ok? Deixa eu passar. Vamos ver em imagens que fica mais fácil. Aqui a gente vê imagens do desfile de Balenciaga. A roupa, o vestido, né, tem esse formato, quase um casulo, né, e as linhas geométricas, né, às vezes quase uma esfera, um cilindro, às vezes, né, linhas horizontais, linhas verticais, né, uma sobreposição, mas tem essa tendência do meu espaço, né, o comportamento do meu espaço já pode ser visto aqui, nessa tendência de passarela. Essa é uma outra tendência também do volume, né? Aqui a imagem fica um pouco distorcida. No computador a gente consegue ver com mais detalhes. Mas tem um detalhe que sai da gola, né, e desce por todo o vestido, criando volumes. Ok? Aqui também ficou bem escuro. Ali naquela outra imagem do canto, a gente vê o volume na gola também, é um babado aqui na frente. E aqui o casaco, né, nessa altura que eu já mencionei para vocês, a gente consegue ver até algumas imagens com ele um pouquinho mais curto, mas também nesse novo formato, esse formato redondo, né, nesse formato de casulo. O masculino feminino, né, a gente tem muito disso, essa transposição. A mulher ainda vive essa linha, né, de transpor. Então, foi muito frequente na passarela a mulher, né, que a gente chama da androgenia. Né? A gente também viu isso no São Paulo Fashion Week, né? Aquele modelo andrógeno, né, que é um homem que tem hora que desfila de homem, tem hora que desfila de mulher. Né? Então a gente vê isso muito presente na moda. E nos looks também. A mulher está nessa transição de papéis. Ela ora quer parecer um homem, ela ora quer ser muito feminina. Então, a gente vê pelos decotes, pelo comprimento, né, maior, mas muito mais comprido do que aqueles casaquinhos, né, a gente vê muita característica masculina. Algumas vezes, imitações de gravatas, suspensórios, mas sempre com blazer. Né? Essa mulher aqui, essa masculina, feminina, essa androgenia, acompanha muito o blazer, né? A gola alta, uma camisa. E a base, né, a gente encontra em alfaiataria. Claro que nem tudo é feito de alfaiataria. Normalmente, peças em alfaiataria são as peças desenvolvidas, são peças caras, né, que requer uma modelagem muito específica, né, então acaba custando muito. A gente vê que existe no dia a dia, a gente vê que essa androgenia, ela mescla tecidos. Então, ela mistura outras composições na alfaiataria. O brilho continua, né? O brilho ainda vem mais forte. Ele aparece em todos os tipos de comportamento. O comportamento do MySpace, o comportamento de energia, né, o comportamento de nova dimensão, todos os comportamentos trazem o brilho. E a gente pode notar isso também no tricô. Né? Na trama do tricô, a gente tem novas fibras, novas tecnologias, né, que também aparecem. A gente vai ver depois, eu separei uma parte de tendências específicas sobre o tricô. Né? Vou até reforçar, que eu expliquei no começo. Eu dividi essa apresentação em tendências de comportamento, depois tendências de passarela e itens dessa passarela para o mercado de tricô. Né? Então foram esses os passos que eu dividi essa apresentação.